Olá, gente boa, gente amiga, mais uma vez estamos juntos para refletirmos sobre o Evangelho. Nesta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, nós somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse na herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um novo povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois a multidão considerava Jesus um profeta. Palavra da salvação. Então, gente amiga, gente boa, neste período quaresmal, já na segunda semana da quaresma, nós somos convidados a acompanhar o itinerário de Jesus, que enfrenta já as autoridades em Jerusalém. Desta feita, ele enfrenta os sumos sacerdotes e os anciãos com os fariseus. Quem são os sumos sacerdotes? São as pessoas encarregadas de coordenar a hierarquia do templo. Eles estabelecem quem pode e quem não pode oferecer os sacrifícios anualmente. Elegem as pessoas, os sacerdotes, para que cuidem do altar, para que cuidem de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Mas se servem desta função para extorquir das pessoas muito dinheiro. Tanto é que em determinado momento, Jesus vai expulsar os vendilhões do templo. Os vendilhões do templo são também os sumos sacerdotes, que têm casas de câmbio, vendem animais para os sacrifícios a preço altíssimo. São usurpadores do povo. Quem são os anciãos? São pessoas experimentadas que estão ali para ensinar a lei, tal qual os mestres da lei, ao povo. Entretanto, ao invés de os sumos sacerdotes assumirem a missão do altar e os anciãos do povo testemunharem com a sua vida o ensinamento da palavra de Deus aos jovens e às crianças, eles praticam injustiças. Eles se servem do seu cargo, da sua missão, para fazer o mal, para tirarem proveito sobre as pessoas. E Jesus lhes conta esta parábola justamente porque eles, à semelhança dos fariseus, se achavam já
donos da salvação, donos da religião. Jesus então vai lhes dizer que um homem constrói uma vinha e cerca de todo cuidado, de proteção, faz até um muro. É o cuidado, o carinho que Deus tem para com o povo eleito, para com o povo de Israel. Faz um lagar. O lagar é o tanque onde se esmagam as uvas para fazerem o vinho. Olha, Jesus espera, Deus espera, melhor dizendo, frutos desta vinha que até agora só tem apresentado uvas amargas, desagradáveis ao paladar. E Jesus conta um pouco para eles, nesta parábola, a história da salvação. Os profetas, os patriarcas, os juízes, os homens e as mulheres de boa vontade que se fizeram servidores do amor de Deus, mas que foram interrompidos em sua missão por causa da presunção, da arrogância, da prepotência dos sumos sacerdotes, dos anciãos e dos fariseus. Jesus diz, olha, o homem já não tinha mais quem enviar, envia o seu próprio filho pensando, ao meu filho vão respeitar. E o que fazem os viateiros perversos, ou seja, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, conspiram para matar Jesus. Querem tomar o lugar do Filho de Deus. É o cume, o ápice da arrogância, da presunção humana, ser como Deus. Está lá no livro do Gênesis, o pecado de Adão e Eva. Ser alguém que tem acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, ser como Deus. Decidir as coisas do mundo, decidir sobre a vida, decidir sobre a existência humana como se fosse Deus. E eles próprios lhes dão a própria sentença. Quando vier o dono da vinha, o que fará a esses vinhateiros? E eles, cheios de si, de prepotência, de arrogância, envoltos na injustiça, imersos na arrogância, na presunção, vão dizer a Jesus, certamente os matará de modo perverso e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros. Jesus vai dizer, pois bem, vocês ficaram o tempo todo com o reino de Deus e agora este reino vai ser colocado na mão de quem produz frutos, isto é, na mão dos pagãos, daqueles que eram considerados nada, aqueles que eram colocados à margem da vinha, isto é, não faziam parte do projeto de salvação. E Jesus então alarga as fronteiras, os horizontes da salvação a toda pessoa, a todo homem e a toda mulher de boa vontade. Meus amigos e minhas amigas, gente boa, nós estamos vivenciando um período dificílimo da pandemia. Não nos deixemos atormentar, não percamos a razão, não percamos a calma, a tranquilidade. Rezemos uns pelos outros e rezemos agora juntos, meu amigo, minha amiga, gente boa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe.